Olá, graça e paz, querido. Você que nos ouve e nos assiste nessa manhã, nossa intenção é que o Senhor possa estar abençoando sua vida através dessa palavra. Esse é o programa Semeando Vida, da Igreja Semeando Família. Eu fico muito feliz em estar aqui com você nessa manhã. Eu sou o pastor Miguel e está comigo hoje meu amigo presbítero Lucas. Graça e paz, Lucas. Graça e paz, pastor. Graça e paz você de casa. É sempre uma honra, é um prazer estar aqui esse tempo, né? Poder compartilhar da palavra de Deus. Se você ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, não se esquece, só pesquisar lá por Semeando Família, se inscreve no canal para você ser notificado aí todos os dias aqui de segunda a sexta-feira. A gente tem aqui o programa Semeando Vida a partir das 10 horas da manhã. E aí nas quartas e nos domingos nossos cultos também são transmitidos ao vivo lá através do canal no YouTube. Você que não consegue estar aqui presencialmente, você também pode ser abençoado por aquilo que Deus tem derramado aqui nessa casa. Tem as redes sociais também, né, Lucas? Instagram, Facebook, é só pesquisar lá em todas elas por Semeando Família, que você vai ficar ali por dentro também nas nossas programações e ser edificado, né? Por tudo aquilo que Deus tem derramado aqui nesse lugar. Pastor, a gente vem conversando essa semana, falamos ontem sobre julgamento e algumas outras coisas, o quanto que isso tem se aflorado, né, dentro da igreja, de uma forma meio que descompensada, né? E aí, refletindo um pouco mais sobre isso, por que eu queria tratar sobre isso? A gente falou que a gente vê, né, às vezes, um pastor que ele passou a vida toda, exemplo, né? Ajudou a comunidade, serviu a igreja 100%. E aí, lá talvez no meio, no finzinho da carreira, ele tem uma falhazinha, pronto, esse homem não presta mais para nada. E você vê uma sociedade cristã apontando e julgando, né, quando a Bíblia realmente nos fala para fazer o inverso. Era para cuidar e apacentar dessa vida. Sim. Lógico que ele não vai poder, né, de repente, ainda exercer algumas funções, dependendo daquilo que foi o erro, mas não impede da igreja abraçá-lo e cuidá-lo. Isso me faz refletir, pastor, muito sobre medo, né? A gente vê hoje, tanto no poder judiciário do nosso país, a gente vê muitas pessoas, às vezes, com medo de expressar aquilo que é a sua opinião, né, com medo de expressar a sua fé, né, em alguns locais. Se você, né, a gente citou no programa anterior, se de repente você falar que você é cristão em tais locais, de repente as portas se fecham e você não é tratado de uma forma tão interessante. E aí lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 fala o seguinte: pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medroso, pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes, né? Esse finzinho aqui ele é interessante pra gente refletir no tudo, né? Porque se a gente ler só a primeira parte até a primeira vírgula, você vai sair fazendo meu amigo, coisa por aí. Eu sou corajoso, meu irmão. E aí você sai brabo, falando, vai batendo nos outros. Não, é pelo evangelho, assim como foi nas cruzadas antigamente. Sim, Deus mandou matar, sim. então vamos matar. Aceita ou morre. Isso aí. E o finzinho do que o Espírito ele nos torna, ele, né, além de não nos tornar medrosos, ele nos torna prudentes, né? E isso é um ponto-chave que a gente precisa ter, né, pastor? Porque hoje você tem ou um pastor que ele... Eu vou generalizar aqui para ninguém achar que eu tô, né, jogando letra, e não é isso a intenção. É justamente pra gente refletir sobre aquilo que a gente precisa entender da Bíblia. Aquele cara que ele não opina em nada, é o isentão, né? Ou você tem aquele cara também que aponta o dedo para todo mundo, né? Que aí é o cara que não é prudente, né? É o cara... E ou medroso ou imprudente. Aí a gente tá nesse 880 ultimamente. Sim. Na rede social que a gente vê, né? Você vê alguém que se levanta, é o acusador de todo mundo. Aí você tem outro cara que tá vendo o erro, tá vendo o pecado também. Não, mas não é bem assim, blá, blá, blá. E o que a gente precisa entender sobre isso, né, pastor? É justamente a gente não pode se acomodar e ver as coisas estarem acontecendo e não nos posicionarmos, né? O posicionamento precisa ser com aquilo que a palavra nos ensina. E aí eu não tô falando de rede social, que a gente tem que ir pra rede social, tem que ficar gravando vídeo, falando ou ficar se defendendo de quando tá sendo acusado. Não. A gente tá falando aqui de pregar a palavra de Deus, né? De levar esse evangelho para lugares onde eles nunca foram ouvidos. Ou de pelo menos se posicionar, né? Exatamente. Se você tá num ambiente de trabalho onde a conversa é só pornografia e você tá ali sentado, você talvez nem ri, mas você tá ali, né? Chega em qualquer outro lugar, não, mas fulano tava lá também ouvindo a conversa, né? Ciclano também tava lá. Então, se você estava lá, você concordou e no contexto geral você também faz parte daquele grupo lá. E aí o posicionamento e não ter medo disso, né, pastor, é o que a gente vê hoje na sociedade, não só na juventude, mas infelizmente alguns adultos também, né, às vezes com medo de perder o emprego. Não, aí eu tô vendo ali que fulano tá sonegando imposto. Não, mas pô, é meu patrão, pô. Se eu for confrontar ele, de repente eu vou ser mandado embora.
né? Eu tô vendo alguém tratando mal o outro funcionário. Não, pô, mas ele que é o chefe. Se eu for lá confrontar ele, eu vou ser mandado embora. Na escola você tá vendo algumas coisas acontecerem e também você não vai, porque senão você vai ser prejudicado, e por aí vai, né? Muitas coisas hoje foram criadas dentro da sociedade para que a gente, como cristão, a gente não possa se posicionar. E a tendência, infelizmente, é que isso vá se agravando, né? É que isso vá apertando cada vez mais. E esse Espírito de Deus, que não nos dá medo, mas nos torna prudentes, que a gente precisa buscar, né, pastor, todos os dias, para que a gente consiga caminhar cada vez mais, sendo mais parecidos com Cristo e implementando aquilo que ele nos ensinou, onde nós estamos inseridos, né, pastor? Se você for olhar para Jesus, cara, pregar, ele pregou o tempo inteiro, né? Confrontar, ele confrontou o tempo inteiro. Os pecados e o sistema, né? Mas teve hora que ele foi mais incisivo. Você vê que quando ele entrou lá no templo e ele saiu quebrando tudo, virando mesa, ele falou, vocês estão fazendo isso aqui um lugar de comércio. Virou bagunça. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é a casa do meu pai, né? E a gente vê hoje, né, muito se falar sobre o cerceamento da liberdade, né, da liberdade de expressão e tal. E me lembrou, enquanto você falava, duas situações. A primeira, de um líder religioso, um pastor muito conhecido, que está o tempo inteiro na internet batendo em todo mundo. E uma vez eu me perguntei, rapaz, esse cara vai ser preso. E hoje eu já acho que das duas, uma, ou realmente a mão de Deus está sobre ele, impedindo que isso aconteça, ou está tudo mancomunado. Porque o tanto que ele já bateu, principalmente no STF, que por muito menos as pessoas estavam sendo presas, ele, sabe, eu não sei se é realmente a mão de Deus ou se tem alguma coisa além, né, da politicagem. Mas é um cara que está o tempo inteiro fazendo isso. E um dia eu me perguntei assim, cara, será que não era hora dele se calar? Porque se ele for preso não vai ser pior? Se ele for preso a voz dele acabou. Então é mais fácil ele fazer todo dia em doses homeopáticas uma palavra, uma fala e tal, do que estar o tempo inteiro na internet batendo em todo mundo e reagindo. E hoje parece que virou moda, Lucas. React. React. Hoje um cara vem e fala um troço e a internet é aberta, as terras sem regra, quase que sem lei. O cara reage, o cara tem o direito dele de falar. E Lucas, que coisa feia. A gente vê debate de briga de pastor um com o outro e no final fala assim, você vai se entender na justiça. E Paulo falou sobre isso, cara. Eu fico pensando, não é possível que eu sou tão pequeno e eu tô lendo uma Bíblia diferente da Bíblia desses caras, meu irmão. O tempo que eles estão perdendo, batendo boca na internet, causando escândalo, trazendo discórdia, dividindo o próprio povo de Deus, porque são pastores de expressão, né? E se degladiando, perdendo um tempo precioso que poderia estar sendo pregado o evangelho, mostrando o amor. E aí lembrei de uma liderança política que nós temos no nosso país hoje, um menino novo, e se levantou um youtuber desse aí para dar pancada nele, igual tem se feito, né? React. E aí o react dele foi assim, que Deus te abençoe, cara. Que Deus te abençoe. Sabe? Ele tava com tudo ali na mão para gerar uma briga, né? Porque a briga vai até onde você acha que ela tem que ir. Mas chega uma hora que fala assim, não, agora eu vou te processar. E aí, cara, o processo pode gerar desde dinheiro até a queda das suas redes sociais. E aí o outro caso que eu lembrei foi de um jovem daqui da igreja que tinha um emprego, trabalhava num lugar e era um homem de confiança, tinha um cargo de confiança dentro da administração daquela empresa. Só que ele fala, pastor, eu via coisa errada acontecendo ali o tempo inteiro. E aquilo ali me incomodou profundamente. Chegou ao ponto do patrão aumentar o meu salário porque eu tava era conivente. Ali. Não era conivente, mas ele via as coisas acontecendo e, embora não fosse da participação direta dele, mas ele via acontecer. Ele sabia das coisas erradas que aconteciam. E ele pediu demissão, Lucas. Casado, pouco tempo, com família para sustentar. Não, eu não vou ficar nesse lugar não, sabe? E aí eu olho para a vida de Daniel, cara. E a postura que Daniel teve, o Senhor não impediu que ele fosse levado cativo para um lugar que não era o dele. Mas ele, por conta própria, entendeu que ele poderia fazer diferente. Embora todos fizessem, eu acho que o que passava na cabeça daquela juventude naquela época era assim, tá tudo perdido mesmo, o que vai adiantar eu lutar? Mas na cabeça de Daniel não, na cabeça de Daniel assim, eu ainda creio na separação entre o santo e o profano.
e eu prefiro me santificar. E Deus mostrou quem era quem. Nesse tempo, a gente precisa entender esse versículo, né? E ter esse equilíbrio entre a coragem e a prudência. Coragem para não se calar, coragem para colocar em prática aquilo que a gente aprende sobre a palavra, coragem para se posicionar e realmente ser prudente, né? Ser prudente no que diz respeito a você, de repente, não causar uma discussão que não vai te levar a lugar nenhum. Não vai trazer frutos. Mas que as tuas convicções transpareçam muito mais do que a sua palavra propriamente dita. Porque convicções podem até te colocar num mau lençol ou numa saia justa. Mas não vai gerar briga com ninguém. As tuas palavras talvez sim. Sim. Realmente nessa manhã você possa se revestir desse espírito que vai te trazer... que nós não sejamos mais escravos do medo, né? Tem uma música do Fernandinho que fala sobre isso. Ela é muito interessante. E que realmente a gente consiga cada vez mais expandir aquilo que é o Evangelho de Deus por esse mundo. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Fique em paz, Deus te abençoe.